A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, estejam sobre vocês. Vou pedir que você abra a sua Bíblia e deixe aberta aí no capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20. A nossa igreja está bem esvaziada hoje, né? Alguns irmãos viajaram, outros não estão conosco aqui nesta noite por outros motivos. Mas eu não estou triste que a nossa igreja está vazia. O pastor geralmente fica incomodado com a igreja vazia. Estou feliz, porque nós estamos aqui tendo o privilégio de prestar a Deus a nossa adoração. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque nós somos adoradores do Senhor, verdadeiros adoradores do Senhor. Gostei dos cânticos, né? O último cântico ficou bem harmonizadinho, bem redondinho, cantamos direitinho, bonitinho. Vocês gostaram? Também gostei muito. Para o Senhor, certamente Ele se agrada dos louvores da sua igreja, dos nossos louvores, porque Ele nos constituiu seus verdadeiros adoradores. E é sobre esse ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos e refletir na palavra de Deus com base nesse texto aqui, dizendo que o Natal de Jesus, Ele faz isso. Ele transforma pecadores em adoradores do Senhor. Observe o texto de Lucas, né? Na sequência. É interessante que ele terminou a perícope ou o parágrafo anterior de maneira, humanamente olhando, muito triste. Jesus naquela manjedoura, naquele coxo, naquele estábulo escuro, sujo, cheirando a animal, cocô de animal. E ele terminou dessa forma, com o Salvador nessa situação, sendo desprezado pelos homens, por todos que ali estavam em Belém, acolhidos ali, naquele estábulo, por Maria, sua mãe, e José, e possivelmente mais algumas outras pessoas que também não acharam lugar na hospedaria e tiveram que ficar no estábulo, possivelmente, porque o texto não nos afirma isso com clareza, mas dá algum indício nesse sentido. Mas agora é diferente. Lucas vai chamar a nossa atenção para algo especial. E eu quero ler com vocês, acompanhe o texto, versículo 8. Ele diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração.
Voltaram então os pastores, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Observe que o cenário agora apresentado por Lucas é diferente. É um cenário onde expressa algo novo, algo extraordinário aconteceu. Mas é interessante porque nos chama a atenção, nesse texto, a cidade de Belém estava apinhada de gente, estava lotada de pessoas de várias classes que foram ali se alistar, fazer o seu cadastro, obedecendo ao decreto do imperador. Certamente entre aquelas pessoas haviam pessoas importantes, pessoas reconhecidas na sociedade, pessoas de poder aquisitivo elevado, mas nenhuma delas veio até a presença de Jesus para adorá-lo, para reconhecê-lo como o Salvador encarnado, como o Filho de Deus enviado ao mundo. Agora, Lucas chama a nossa atenção para essa classe de pessoas, os pastores. Quem eram os pastores? Os pastores é tido no contexto judaico como uma classe muito desprezada por eles. Os fariseus os consideravam como ladrões, juntamente com os publicanos. Os pastores sequer podiam ser convocados, aceitos para servirem de testemunhas perante o tribunal, num determinado julgamento, qualquer julgamento que seja. Eles não eram aceitos. Eles eram pessoas que não obedeciam à lei cerimonial, porque a sua atividade profissional não lhes permitia. E havia então, dentro de todo este contexto, toda essa realidade, havia essa rejeição por parte da elite, principalmente da elite religiosa, e da sociedade de maneira geral. O trabalho que eles desenvolviam era um trabalho que não era competitivo. As pessoas não se interessavam muito por esse tipo de trabalho. Eles tinham que conviver no campo. Eles tinham que habitar em tendas ou cabanas e revezarem entre si, vigiando o rebanho, ou de ovelha ou de gado, para preservá-lo do ataque de animais ferozes. Muitos deles, aliás, essa classe, o trabalho deles era ao relento, durante as vigílias da noite. Mas, curiosamente, é esse tipo de gente que Deus escolhe para levar-lhes a mensagem do Natal. É a essa classe de pessoas que agora lhes são revelados os acontecimentos, ou esse grande acontecimento, o nascimento do Salvador. E eles são convocados, convidados para se tornarem os primeiros adoradores do Salvador, de Jesus Cristo, o Senhor. A mensagem do Natal faz isso com pecadores, com homens e mulheres como nós, que também somos pecadores. Mas observe que para isto acontecer, para o pecador se tornar um adorador, ele precisa ser alcançado pela mensagem celestial. Ele precisa ser alcançado pela mensagem que vem de Deus para os homens. No contexto aqui, a mensagem trazida pelos anjos. Mas a mensagem trazida pelos anjos, da parte de Deus. Deus é quem enviou esses anjos à busca em direção destes homens desprezados, dessa classe desprezada. E eles foram alcançados pela mensagem celestial. Os anjos da parte de Deus
trouxeram aos pastores essa bela mensagem. Eles trouxeram o anúncio do nascimento do Salvador. É interessante que no versículo 9 diz que então veio o anjo do Senhor, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande medo. Deus veio até eles através desses anjos. Deus foi em busca deles para transformar esses homens de pecadores a verdadeiros adoradores. E eles mesmos reconhecem isso lá na sequência do texto, no finalzinho. Ele mesmo vai dizer, eles mesmos vão dar esse testemunho, dizendo que no versículo 15, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Meus irmãos, essa é a diferença entre pecadores não regenerados e pecadores transformados em adoradores. São aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, pela pregação da palavra, pela mensagem do Natal, que nada mais é do que a mensagem de Cristo, o próprio Cristo encarnado, que veio a este mundo para nos salvar, para nos transformar em seus seguidores, em seus discípulos. E interessante que toda vez que a presença do Senhor vem ao homem, há esse temor, há esse medo. É interessante quando você estuda sobre essa perspectiva nas Escrituras, você observa que a visita de Deus à humanidade, ela acontece basicamente sob dois objetivos. Deus vem aos homens, Deus visita aos homens, ou para juízo e castigo, ou para abençoá-los, para resgatá-los e restaurá-los. E é esse o segundo objetivo, é este, pelo qual os anjos se dirigem a esses pastores. Diz aí na sequência do versículo, eles consolam, o anjo na verdade, consola os pastores, dizendo para eles: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Nos incomoda, talvez isso devesse incomodar a todos nós, essa realidade anterior. Jesus nasceu, veio a esse mundo e foi rejeitado, desprezado por todos. Mas agora nós podemos entender o porquê. Para que o pecador reconheça e receba Jesus como o Senhor que Ele é e como seu Salvador, é preciso que ele seja alcançado pela a palavra do Senhor, pelo Evangelho, pela mensagem celestial, a mensagem que vem de Deus ao seu coração. E essa mensagem abra os seus olhos e transforme o seu coração. E o transforme de pecador a seguidor do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos a razão, o porquê que Deus preferiu buscar esses homens que estavam lá no campo. Eles não estavam na cidade. Eles estavam nos arredores de Jerusalém. Esses homens que eram considerados, como eu já mostrei para os irmãos, como uma classe desprezível. Mas se a gente for observar o ministério de Jesus, ele foi em busca dos cegos, dos aleijados, dos que viviam à margem das estradas, à margem da sociedade, dos carentes, dos desamparados. Talvez aqui já apontasse para o ministério de Jesus Cristo. Não sabemos o porquê, mas uma coisa nós sabemos: esses pastores eram pecadores tanto quanto aqueles que estavam na cidade. Esses pastores eram pecadores tanto quanto nós que estamos aqui também. E qual é a diferença? O que faz a diferença é se eles são alcançados ou não pela graça de Deus. É a graça que os transforma. Por que aquelas pessoas de Belém não reconheceram a Jesus, não o amaram, não o adoraram? Porque estavam cegos, porque estavam mortos nos seus delitos e pecados.
Por que os pastores agora se dirigem até Jesus e apressadamente? Porque foram alcançados pela graça através da mensagem celestial. A mensagem do Natal, meus irmãos, ela precisa continuar sendo proclamada pela Igreja de Cristo, pelo povo de Cristo. Ela precisa continuar sendo anunciada para que outros pastores do nosso tempo, para que outros pecadores sejam alcançados e sejam transformados de pecadores a verdadeiros adoradores, como você e eu que estamos aqui nesta noite. Por isso que nós não podemos nos calar, por isso que não podemos nos desanimar, por isso que eu estou também encorajando a igreja, encorajando os irmãos a nós fazermos isso de maneira mais efetiva, desafiando a igreja, desafiando os irmãos a terem os seus próprios discípulos. E quem sabe até o semestre do ano que vem, você já ter dado esse passo, já ter feito pelo menos um discípulo para Jesus Cristo. Porque a mensagem do Natal, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, ela não deve se limitar apenas ao nascimento de Jesus Cristo, mas a sua presença, a sua pessoa, a sua obra realizada no nosso meio em prol da salvação de pecadores, como eu e como você. Mas na sequência, irmãos, uma outra coisa importante que nós podemos destacar também nessa mensagem que vem dos céus, é que ela é uma mensagem de alegria. A mensagem do Natal, declaram os anjos aqui, é uma mensagem alegre, é uma mensagem que traz alegria ao coração do pecador. Por isso ele diz, o anjo disse para os pastores, não temerem, não ficarem atemorizados. Eles não seriam punidos, eles não seriam castigados. Eu fico imaginando a reação desses pastores, pessoas humildes, pessoas certamente iletradas, não estavam envolvidas no meio da elite social, né, da época, mas que agora se deparam diante desse acontecimento magnífico, sobrenatural. O que está acontecendo? É claro que o pecador, diante da presença da santidade de Deus, seja ela através do anjo ou de qualquer uma outra visão, o que vai gerar em nosso íntimo é o temor a Deus, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, e assim reagiram esses homens, mas aí vem a mensagem consoladora. O anjo diz, olha, eu vim trazer uma mensagem não de terror, mas de alegria para vocês. E não apenas para vocês. A mensagem do Natal é mensagem de alegria para todo o povo. A mensagem do Evangelho é mensagem de alegria para todo o povo. Todo o pecador que aceita a mensagem do Evangelho, ele desfruta dessa alegria no seu íntimo, no seu coração. E é isso que o anjo vai dizer para esses pastores. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Certamente esse sinal não expressa a glória e a grandeza do Senhor. É um sinal que manifesta humildade, que manifesta a simplicidade do contexto do nascimento de Jesus Cristo aqui, meus irmãos. Mas o que ele representa para os pecadores deve resultar no coração, na alma do pecador, uma alegria, como diz o apóstolo Pedro, indizível, que você não consegue explicar esta alegria. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, ela traz, de fato, ela produz e deve produzir no coração do pecador essa verdadeira alegria. A alegria que você já deve ter testemunhado quando você, se é que você teve esse privilégio, de ver um pecador sendo convertido. Que alegria! Ele não consegue se conter de tamanha alegria. Vamos pensar um pouco no contexto da humanidade. Depois que Adão pecou, veio trevas sobre a terra.
A tristeza tomou conta do coração dos homens e mulheres. Não havia esperança, porque o que havia era o destino da condenação eterna. É isso que acontece para aqueles que vivem sem Jesus nos dias de hoje. Não resta alegria, o que resta é o desespero, o que resta é a desilusão. E muitos vivem nesse contexto e querem se apegar a esta vida ao máximo, de maneira desesperada, porque o fim está chegando e eu preciso aproveitar enquanto eu estou aqui, neste tempo, nesta vida, porque o que eu tenho de bom está aqui. Não há esperança de alegria, de desfrutar a eternidade na presença do Senhor de maneira alegre, uma alegria que toma conta do coração e da mente. Só Jesus pode trazer essa alegria. Veja que o anjo amarra a alegria, ele relaciona a alegria ao Salvador. Porque Jesus é quem pode, o único que pode promover essa alegria ao coração do pecador que está condenado ao inferno. Ou seja, sem Jesus não há outro caminho de se livrar do sofrimento eterno, do desespero e da tristeza eterna. Por isso ele diz: vos trago boa nova de grande alegria. Curiosamente, quando você vai estudar essa palavra boa nova, essa palavra é evangelizo. No texto grego, no texto original, apontando para o evangelho. O evangelho é isso, é a boa nova. O evangelho que traz alegria ao coração dos perdidos. Essa é a mensagem que alcança esses pecadores. Essa é a mensagem que é trazida pelo anjo para esses pastores que vivem uma vida tão sofrida, que são tão rejeitados pela a sociedade de então, mas agora eles são os primeiros. Eles são os escolhidos por Deus para que possam contemplar com seus próprios olhos e desfrutar em seus corações, em suas almas, desta alegria indizível. Foram alcançados pelo Evangelho, foram alcançados pela mensagem que traz alegria ao seu coração. Mas Lucas ainda nos reserva uma outra informação igualmente importante. Eles não apenas receberam a presença do anjo, foram alcançados pela mensagem celestial, mensagem que vai trazer alegria ao seu coração, mas eles foram testemunhas do louvor angelical. O texto nos diz que, na sequência, o versículo 12, ele falou que eles iriam encontrar o bebê na manjedoura, e no versículo 13, de repente, diz o texto, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós gostamos de cantar, os irmãos e as irmãs que participam dos grupos de louvores da igreja, muito mais ainda. Eu vi aqui o esforço de vocês, o empenho, a dedicação, os ensaios constantemente, para que no dia 24 pudessem fazer uma bela apresentação, pudessem prestar um louvor perfeito ao Senhor, ao Criador. Vocês gostam, não gostam? Cantar louvores a Deus é algo que dá prazer. Testemunhar, eu vi os irmãos tirando foto, filmando, gravando, registrando, o conjunto especial do Natal, cantando aqui à frente, depois vibrando, Foi, louvado seja Deus, Isso contagia, alegra. Eu tenho certeza que você iria querer estar entre esses pastores, ao contemplar esse coral angelical, cantando nas alturas,
louvando e exaltando a Deus, o Salvador, o Redentor, o Criador e o Redentor, o nosso Pai Celestial, que agora enviou, cumpriu a sua promessa, enviou o seu Filho a este mundo. Os anjos, os pastores puderam testemunhar este louvor perfeito ao Senhor, esta verdadeira adoração da milícia celestial, louvando a Deus. E eu tenho certeza que este momento para eles, que ao contemplarem esses louvores ao Senhor, essa verdadeira adoração, eles também foram motivados a também louvarem ao Senhor, adorarem ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração. Mas o que os anjos louvaram? O que eles disseram? Está aí no texto. Verdadeiros adoradores glorificam a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Os verdadeiros adoradores, à semelhança dos anjos, reconhecem a grandeza, a majestade, a glória do Senhor e exaltam o nome do Senhor e glorificam ao Senhor, assim como os anjos estão fazendo aqui. Meus irmãos, assim é todo aquele que é alcançado pela mensagem do Natal, pela mensagem do Evangelho, pela palavra de Deus. Estes são também chamados a adorarem ao Senhor, reconhecendo a sua glória, o seu poder. E antes queriam a glória para si, como pecadores que são, agora reconhecem que são devedores da glória a Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus nas maiores alturas. Mas por que eles glorificavam a Deus nas maiores alturas? Porque Deus enviou o Salvador ao mundo. Porque Deus é fiel à sua palavra. Os anjos contemplam o nascimento do Salvador e eles se voltam para Deus o Pai em glória, em adoração ao Senhor. Assim é todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, que é alcançado por Jesus Cristo. Eles são transformados em verdadeiros adoradores do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui hoje e a cada domingo que nos reunimos aqui na casa do Senhor e todos os dias da nossa vida fora da igreja, nós vivemos adorando ao Senhor como o nosso Deus, o único Deus, digno de glória, digno de louvor, digno de toda a nossa adoração. Mas os anjos, eles ainda dizem uma outra realidade, um outro ensinamento que deve também alegrar o nosso coração. Não apenas glória a Deus nas maiores alturas, mas também paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz na terra. Chegou o tempo de paz. O Salvador, na manjedoura, no coxo, é o responsável por trazer a paz à terra. O que significa essa paz? Significa a paz com Deus. Significa agora que aquele que aceita o Evangelho, aquele que aceita agora o Salvador, ele desfruta dessa paz com Deus, ele desfruta de uma tranquilidade no seu coração e na sua mente, ele segue os seus dias em paz, ele se aproxima do dia da sua morte, do seu último dia, e não fica desesperado, porque ele sabe qual é o seu destino, ele sabe qual é o seu fim, e ele segue tranquilo e em paz com Deus. Esta paz só é possível para aqueles que foram alcançados por essa mensagem, por este Evangelho, por aqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus. É por isso que o texto, o coro dos anjos termina dizendo: a quem Ele quer bem. Essa palavra quer bem significa a quem Ele aprova, a quem Ele escolhe, a quem Ele vai ao encontro. Está claro isso para vocês, irmãos? A multidão de Belém rejeitou Jesus, mas os pastores reconheceu e aceitou, porque os pastores, Deus foi em busca deles.
Deus sentiu prazer neles, Deus os aprovou e Deus os escolheu. Por quê? Eles eram melhores do que os demais? Por quê? Eles eram rejeitados pela sociedade? Nada disso explica. É a vontade soberana de Deus, que salva a quem quer, quando quer e como quer. Os pastores estão aqui nesta noite. Os irmãos, as irmãs, que também foram alcançados pela graça de Deus. Pecadores, nós somos iguais aos pastores. Mas Deus veio ao nosso encontro. Não tivemos o privilégio de testemunhar o coro dos anjos, mas podemos imaginar. Mas fomos alcançados com a mesma mensagem celestial que nos iluminou, abriu os nossos olhos e nós agora podemos reconhecer o menino da manjedoura, rejeitado pelo mundo, pela sociedade, como filho de Deus, como nosso Senhor, o nosso Salvador. O Evangelho transforma o pecador em verdadeiro adorador. Esses homens rudes, certamente muitos deles nutriam revolta em seus corações pelo tratamento recebido pela sociedade. Mas agora, depois de ser alcançados pela presença de Deus ali representada através daquele anjo e daquele coro celestial, depois que eles testemunham tudo isso, depois que eles recebem a mensagem, eles agora estão prontos, eles estão preparados, eles querem conferir o que receberam, a mensagem que receberam, eles querem conferir com seus próprios olhos. Por isso diz o versículo 15: ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Observe a fala honesta dos pastores: acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. É o Senhor quem revela, quem abre os olhos ao pecador, ao cego e o faz enxergar. É o Senhor quem transforma o coração de pedra em um coração acessível e que se torna atraído por Ele mesmo e pelo seu Filho. E eles então saem e diz o texto que eles vão apressadamente, eles foram com pressa. O que eles queriam comprovar, o que eles queriam conferir, com base na mensagem que eles receberam dos anjos, criou uma grande expectativa no coração deles. Chegou o Salvador. Esses pastores certamente eram judeus, e ainda que fossem tratados à margem da sociedade, certamente eles conheciam algo do Antigo Testamento, das profecias messiânicas. E a mensagem que eles ouviram dos anjos certamente fez todo sentido para eles. Eles não perderam tempo. Eles quiseram conferir e foram apressadamente. E de fato, eles comprovaram o que eles ouviram dos anjos. Diz o texto que eles acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E ali eles, em volta da manjedoura, diante de Maria, da mãe de Jesus, diante de José, eles testemunham o que eles receberam lá no campo, lá no deserto. Eles relatam para eles tudo o que ouviram a respeito do menino. Observe a ênfase. A ênfase não está nos pastores, não está em Maria, não está em José. A ênfase está em Jesus, que é o Salvador. Ele é o personagem principal da história do Natal. E Lucas diz que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Mas Maria guardava essas coisas, essas palavras, meditando-as no coração. A postura de Maria sempre ali refletindo sobre o que estava acontecendo, guardando no coração, significa receber essa palavra com fé, receber essa palavra com credibilidade e se atentar em obedecer
ou em esperar o cumprimento dessa palavra no decorrer do tempo que vai acontecer. Mas observe como termina Lucas, o texto. Diz no versículo 20 que voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Observe o detalhe, eles glorificam a Deus por tudo o que tinham ouvido e por tudo o que eles tinham visto. Eles ouviram e eles viram, conferiram o que lhes fora anunciado. Agora esses homens foram transformados. As suas vidas mudaram radicalmente. Não pensemos nós que, pelo fato de serem eles maltratados, rejeitados, que isso fez deles pessoas melhores aos olhos de Deus. Não! Eles eram escravos do pecado, como qualquer outro ser humano. O que fez diferença na vida destes homens foi a mensagem de Deus. Foi a mensagem celestial. Foi a mensagem do Natal. A mensagem de que o Salvador foi enviado ao mundo, nasceu em Belém, o Salvador prometido. Eles foram alcançados pelo Evangelho. E a vida desses pastores foi radicalmente transformada de pecadores em verdadeiros adoradores do Senhor. Isso aconteceu com você há algum tempo atrás. Você foi alcançado pelo Evangelho. A sua vida foi impactada e você foi transformado também num adorador do Senhor. Jesus Cristo veio ao mundo para transformar pecadores em adoradores. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer alegria aos corações desesperados, entregues ao sofrimento e à destruição. Jesus veio ao mundo para trazer paz e tranquilidade a todos aqueles que foram alcançados e que ainda serão, aqueles outros que ainda serão alcançados pela mensagem do Evangelho, pecadores transformados em adoradores. Irmãos, como é preciosa essa mensagem, porque ela deve tocar o nosso coração. Essa mensagem tem a ver com a sua vida, tem a ver com você hoje. Porque você hoje é esse adorador. Você era esse pecador no passado. Mas agora você foi liberto desde a sua conversão e você foi transformado em um verdadeiro adorador do Senhor. E nós fazemos isso hoje. E ainda que façamos de maneira imperfeita, mas é o louvor, é a adoração que é agradável, que é aceita e que é perfeita diante de Deus, porque ela é feita e entregue por meio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Você quando adora, você quando louva, você faz isso em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E é por isso que Deus se agrada com o nosso louvor, com a nossa adoração a Ele, porque Ele nos vê como seus filhos hoje, pecadores transformados em adoradores. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão da nossa igreja, deste mundo, dessa terra, porque cada pessoa convertida compõe esta grande igreja invisível de Cristo, os eleitos de Cristo, na face da terra. Mas, meus irmãos, diante desse texto, nos resta o alerta a nós diligentemente darmos prosseguimento a esse ciclo, darmos prosseguimento a esse plano, a esse propósito do Senhor. Lá no deserto, lá nos campos, Deus usou os anjos, ou o anjo. Com Maria, com José, com Zacarias, Deus usou o anjo Gabriel. Mas no tempo de hoje, Deus usa a sua vida. A sua vida para que a mensagem do Natal
continue sendo anunciada, para que o Evangelho continue sendo pregado e para que, através de você, ele possa alcançar pecadores e transformá-los em verdadeiros adoradores. Que você possa ter essa missão no seu coração e na sua mente, e que você possa se dedicar e se preparar cada vez mais e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Jesus continua presente no mundo hoje através do Evangelho, através de cada crente nesta vida. A mensagem do Natal continua presente neste mundo. Mas para que pecadores reconheçam o Salvador, precisam ser alcançados. Esse é o meio, como nós vimos aqui pela manhã. Precisam ser alcançados pela mensagem da palavra de Deus. E de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, ele vai operar a salvação na vida desses pecadores. Que Deus abençoe a igreja do Jardim IP, a cada membro, a cada irmão, a cada irmã, e que use a sua vida para transformar pecadores em verdadeiros adoradores. Que Deus assim nos abençoe. Amém.